mastite granulomatosa, ela é um tipo raro de mastite. Normalmente as mastites que a gente vê mais comumente são aquelas mastites que acontecem ali no período enquanto a mulher está amamentando. Quando a mulher não amamenta, né, as mastites a gente chama de mastites não puerperais, tá? Sendo que existem duas mais frequentes. Uma que dá na borda da areola, que a gente chama de mastite periareolar recidivante, que eu talvez fale num outro dia, e uma outra mastite não tão frequente, ela é mais rara, é a mastite granulomatosa. Essa mastite granulomatosa, ela dá mais na periferia da mama. É uma inflamação, a mama fica vermelha, inchada, drena pus, né? E não se sabe ainda, né, em 2021, muito bem a causa dessa mastite. Alguns dizem que é um tipo raro de bactéria, alguns dizem que é um processo como se fosse uma doença autoimune da mama, alguns dizem que é algum leite que vazou quando amamentava e daí o corpo está reagindo contra aquele leite. Existem várias teorias, e quando na medicina existem várias teorias é porque não se sabe muito bem a causa, tanto que o nome completo dessa mastite é mastite granulomatosa idiopática. Então, idiopática é um nome bonito que a gente tem na medicina para dizer que a gente não sabe por que isso acontece. Mas ela acontece, ela incomoda e ela causa essas inflamações com formações de fístulas, ou seja, com formação de uns buraquinhos onde fica recorrentemente vazando pus. O tratamento para isso é o uso de antibióticos quando esse processo está mais quente, como a gente fala, vazando pus, doendo, inchado. Muitas vezes tem que se drenar se esse abscesso ele é fechado, ou seja, ele não formou essa fístula que fica vazando para a pele. Alguns estudos mostram que depois desse processo, né, mais agudo de infecção, né, ou por infecção dessa bactéria rara, ou porque alguma outra bactéria estava ali por perto e infeccionou esse processo, pode-se usar medicações para diminuir um pouco a imunidade, né? Daí já naquela teoria de que seja uma doença autoimune. Por exemplo, se nota uma melhora, né, em relação ao uso de corticoides e de uma outra medicação que também baixa a imunidade, que se chama metotrexate, tá? Então, mas quando se vê a longo prazo, se não fizer nada, ou seja, só usar antibiótico, observar, fazer curativo, também não fazer nada melhora em grande parte dos casos. Talvez esses medicamentos eles só melhorem e façam um pouquinho mais rápido. Mas às vezes pelo efeito colateral que essas medicações têm, é melhor deixar às vezes melhorar espontaneamente, tá? Como eu já falei, ela é recorrente, então às vezes isso vai e volta num processo assim que incomoda, tá? E eu digo que para as pacientes que vêm consultar comigo por causa disso, que a gente vai ser bons amigos, né? Que todo mês ela vai estar aqui para eu ver se isso está melhorando, se não está. E os estudos mostram que num período aí de 1 ano, mais ou menos, existe uma resolução espontânea desses casos. Se você for ver, pena que eu não vou conseguir pegar aqui, mesmo os livros de mastologia, assim, tem muito pouca informação sobre isso, assim, tem talvez ali 1 ou 2 parágrafos dentro de um livro imenso, assim. Então, mas é um diagnóstico que tem que ser feito e muitas vezes ele tem que ser descartado que não seja um câncer de mama. E se existe uma lesão, por exemplo, causando um nódulo, isso tem que ser biopsiado. E na biópsia vem, muitas vezes, esse granuloma, que é um tipo de inflamação que acontece na glândula mamária, tá? Então, talvez o quadro clínico completo, né, da inflamação, vazar pus, ficar inchado, da mastite, junto com a biópsia mostrando o granuloma, fecha o diagnóstico de mastite granulomatosa idiopática. Existem outras doenças que simulam também, além do câncer, como sarcoidose, como uma infecção fúngica da mama, mas que são tão raros assim que muitas vezes a gente não consegue fechar esse diagnóstico diferencial, porque é mais raro ainda do que a própria mastite granulomatosa. Então, a observação e uma biópsia por agulha, e sempre a gente evita cortes, né, ou retiradas dessas massas, porque se foi confirmada mesmo, não precisa, a retirada não vai melhorar e nem piorar, né? Talvez só deixe uma cicatriz inconveniente ali naquele local. Então,
Isso é mais ou menos, né, uma parte do que se sabe sobre mastite granulomatosa.